Então você tem o veículo lá, né, onde realmente são veiculadas as peças, você tem fornecedores de agências, de produtoras, diretores de cinema que também são filiados ao CONAR, e você tem também anunciantes. Né? Acho que o terceiro vice-presidente do CONAR, ele é um dos diretores da Brasília Foods. Né? Então, você tem todos os lados da moeda. Você tem o lado do anunciante ali, você tem o lado do profissional de publicidade e dos fornecedores. Eu acho isso bem saudável, é interessante para todos. Sim, todas as partes estão ali reunidas e também podem... Há também um confronto, talvez, em alguns momentos, de partes, né, de lados e de interesses. Óbvio. Nesse natural, sentido. né? Por ser uma ONG, o processo, o sistema se trabalha muito bem, essa autorregulamentação funciona muito bem no Brasil. Até complementando o que o Márcio disse, essa regulamentação ela é muito correta, os próprios conseguem blindar e eliminar os abusos, mesmo muitas vezes sem intervenção do Poder Judiciário. Sim, nesse momento em que há uma associação, há um conselho em que participem vários integrantes de cada uma das partes, é isso? Sim, do próprio CONAR. Para que se garanta, e também qualquer outra situação, né, Fernando? Para que se garanta essa possibilidade, ético, exatamente, padrão ético, muito bem. E às vezes ele é mais célere até do que o próprio Poder Judiciário na resolução das questões, né? É mais rápido, inclusive. Isso. Exatamente, célere nesse sentido. E complementando o que você estava falando antes daquela questão de quem compõe a comissão de ética do CONAR, são profissionais da área publicitária e nem sempre são profissionais da área publicitária. Nós temos médicos, nós temos advogados também que compõem. Ou seja, é um leque abrangente de possibilidades e de julgamentos que estão lá dentro também para ver as várias possibilidades, né? Para não ter uma decisão final que seja pendente tanto para um lado quanto para o outro, para que seja bem equilibrado nesse sentido. Certo, muito bem. Bem, então eu vou deixar a nossa primeira questão norteadora, que irá conduzir os nossos diálogos ao longo do segundo bloco, que é qual a validade legal e criativa em alguns casos de peças comunicativas utilizadas em campanhas comparativas e de concorrência. E aí os nossos convidados também vão citar algumas peças publicitárias que foram bastante polêmicas e que a sociedade se envolveu bastante no julgamento, seria assim? No julgamento dessas peças publicitárias. Acompanha conosco, já voltamos. Tudo começa pelo diálogo. Afinal, na cidade onde o abstrato conversa com o figurativo e o sagrado convive com o profano, é que nasceu uma escola de negócios que fala com o mundo. A ESAD, a melhor escola de negócios da Europa, se uniu à FI Business School para trazer para o Brasil o AMP, Advanced Managing Program, o programa de direção geral voltado a executivos que querem dominar a língua do sucesso. ESAD, o diálogo profissional e o acadêmico no mais alto nível. Voltamos para o segundo bloco do programa de hoje, Diálogos Acadêmicos e Profissionais, está com a área de Direito. E estamos avaliando os aspectos jurídicos em peças publicitárias. Ao longo do primeiro bloco, os nossos convidados dialogaram conosco sobre a legislação, sobre os códigos que autorregulamentam também a publicidade e de que forma os profissionais de publicidade também devem conduzir a sua criatividade para que estejam colocados dentro de padrões de ética aceitável tanto pelo CONAR, que é o código, o conselho que autorregulamenta a publicidade, quanto também dentro das nossas legislações vigentes. Bem, nós deixamos no ar então a nossa primeira questão norteadora, que é qual a validade legal e criativa em alguns casos de peças comunicativas utilizadas em campanhas comparativas e de concorrência. E alguns casos, então, que vocês irão citar para nós. Eu quero começar agora com o Márcio, porque o Márcio já trouxe para nós alguns exemplos dessas peças publicitárias e que daí ele coloca para nós e nós, a partir daí, podemos fazer o diálogo. Vamos lá, Márcio? Houve uma peça aqui, um conjunto de peças, né, um sequencial de uma marca. Certo. Posso falar, que na verdade é vários, né, Márcio? Você vai citar da indústria automotiva. Isso. Mas também houve um tempo em que as campanhas publicitárias de um ramo, enfim, de fabricação de roupas, também fazia as suas peças bastante polêmicas. Então, é sempre... E também acabam sendo uma forma de chamar a atenção, de causar polêmica.
Ainda mais, né, nessa cultura da convergência que nós estamos hoje, né, com a profusão das mídias, aí, principalmente as mídias de cunho social, usando a tecnologia, a internet, você tem uma exposição muito forte da marca, né? Então, eu vejo uma dificuldade, já fazendo um gancho com o que eles falaram aqui da parte legal, da fiscalização do CONAR. Então, quando uma peça é veiculada numa mídia de massa, onde você tem, né, uma reverberação muito forte por uma camada maior da população, fica fácil, né, você mensurar isso aí, o próprio CONAR, né? Olha, essa campanha é abusiva, etc e tal, vamos retirar do ar. Essas campanhas, geralmente, elas no nosso meio, elas ganham um nominativo de campanhas de sexta. Sexta. Porque elas são geralmente lançadas na sexta-feira, para gerar esse buzz, né, essa reverberação aí no sábado e no domingo, para haver uma intervenção no CONAR, geralmente na segunda ou na terça-feira, né? Então, quer dizer, você tem a mídia de massa, você tem lá uma programação de mídia que é um comercial para ser de uma semana, você começa na sexta, segunda-feira, ele já acaba sendo, né, retirado do ar. Aí a grande questão é o seguinte, né, e como fica isso, né, no ambiente online? Eu consigo cortar ao mesmo tempo, né? Se eu termino a propaganda, corto a campanha publicitária aí na segunda, e isso gera o burburinho no meio, foi proibida aquela campanha. O que acontece? A maioria das pessoas acabam indo para o meio digital. Vai para online, às vezes até quem não tinha visto a campanha, sem dúvida, acaba indo para o online. E aí a tua marca, né, ganha o que a gente chama de quase uma mídia espontânea. Sim. Você não está pagando a veiculação ali e você continua, né, gerando esse burburinho para o consumidor. Mais uma vez, né, eu reitero que talvez isso aí, essa polêmica, se torne mais uma vez a tal da muleta criativa. Eu faço só para gerar um buzz, né, gerar esse burburinho, e aí depois vamos ver qual vai ser a contrapartida, mesmo que você sofra, né, danos legais com isso aí. Mas de qualquer forma, numa situação como essa, a agência, né, os criadores, eles têm o respaldo dos anunciantes, sem dúvida, que aceitaram, e às vezes, como você falou no primeiro bloco, são os próprios que pedem uma propaganda, né, uma peça publicitária que realmente seja mais... não seria abusiva, mas instigante, polêmica, enfim, para que gere mesmo esse alvoroço. Eu gerei essa relação até por conta de uma dessas peças, desse segmento aí, né? Parece que o diretor da empresa é um diretor que foi chamado lá de fora, é um diretor americano. Certo. Né? Ele veio de fora e queria, né, fazer com que a marca, né, tivesse uma certa participação de mercado, ou apenas visibilidade, que as pessoas lembrassem da marca, do nome. Ela era praticamente traço na participação de mercado. E quis gerar essa polêmica. Como ele tem já esse tino americano, né, esse American Way of Life, de você sempre se dar bem de qualquer maneira, a campanha americana, as campanhas americanas têm esse tipo de abordagem. Certo. E ele achou que aqui, né, o público brasileiro ia ser super receptivo. E a legislação também não ia fazer, né, esse alvoroço. Nós podemos chamar, então, um marketing mais agressivo. Sem dúvida. Mas assim, eu não e tô que tirando, é uma linha muito tênue, né? Porque acaba também não ferindo tira a responsabilidade da agência. Eu acho dúvida. que a agência foi conivente nisso aí. Sabe? Sem dúvida. Até num gancho, como a Márcia disse, é possível a publicidade comparativa no Brasil, porém ela possui requisitos muito mais rigorosos nos Estados Unidos. Por quê? A limitação vem do código, que o Rodinei bem apontou, de regulação publicitária. Ela não pode denegrir a imagem do concorrente. Nos Estados Unidos, que até esse diretor tem origem, ele comentou inclusive que no Brasil não é bem aceita essa publicidade comparativa como é nos Estados Unidos, a liberdade de expressão se sobrepõe ao direito de imagem, razão pela qual lá é muito comum a empresa que é atacada, muitas vezes, ela faz uma contra-propaganda, contra-atacando aquela primeira propaganda ofensiva. Certo. Então, essa cultura é muito diferente da brasileira. Na brasileira não existe isso e é vedado essa denigrir a imagem do concorrente, mas uma empresa que não tem uma participação no mercado tão grande é interessante, bem interessante por isso, que pode ter uma exposição tão grande que pode alavancar as vendas. Tanto que, até desculpa interromper, a mídia televisiva, muitas vezes o consumidor não quer assistir aquela propaganda. Ele não tem opção de assistir ou não. Já na internet, quando ele busca, mesmo que foi retirado, pela viralização você não consegue controlar, ele busca, vai gerar mídia espontânea. Porque ele realmente quer assistir aquilo e pode gostar ou não do resultado final. Certo.
Então, Rodinei, como tratar essas questões também em sala de aula, como orientar nesse sentido? Porque, como nós estávamos colocando, há uma linha muito tênue. Esta em ser uma peça publicitária mais agressiva, que queira gerar polêmica e busca-se com isso aumentar as vendas, é claro, né? O objetivo final é esse, aumentar as vendas, mas também pode ser alguma coisa que não fique tão bem e que não seja tão aceita pela população, pela sociedade de uma forma geral, e acabe sendo o famoso tiro no pé, né? Exatamente. Que não seja bem aceito. Como orientar essa questão? Em sala de aula, a gente começa trabalhando com a questão da publicidade, que ela tem, de fato, essa finalidade comercial, que é a finalidade para vender, que é uma peça-chave para isso. Essa questão da publicidade comparativa, a gente trabalha com a questão do Código Brasileiro de Autorregulamentação Publicitária também. No Código Brasileiro, ele fala que é permitido a publicidade comparativa. E até ele entende que a publicidade comparativa é uma questão que está crescendo no mundo e que é uma questão importante também para o comércio mundial, para o comércio brasileiro, enfim, para o setor comercial. Nesse sentido, ele destaca que ela é permitida desde que observe alguns padrões. Que essa publicidade comparativa, a gente assiste muitas vezes, que ela apenas denigre a imagem da outra empresa, né? No caso, a gente estava comentando sobre uma montadora em específico, denegrindo a imagem da outra montadora. Então, lá no código está falando o seguinte, tem que ter por base a questão de cuidado de não denegrir a imagem da outra parte, né? Tem que ter a questão de que a publicidade comparativa tem que ser embasada em dados fáticos que sejam comprovados e que aquilo que está sendo veiculado tem que ser, de fato, comprovado pela outra parte, se a parte que se sentir lesada buscar também aqueles fatos de que ela é superior naquele sentido ou não. Outro aspecto é que a publicidade comparativa tem que ser feita em produtos similares. De nada adiantaria eu fazer de um produto tecnologicamente superior do ano passado e um produto lançado esse ano, ou seja, tem que ser da mesma categoria também. Então, tem os critérios específicos que devem ser observados para que ela seja aceita. Caso contrário, não. É diferente lá dos Estados Unidos, que ela é bem mais ampla e causa até aqui no Brasil, para evitar que se cause a concorrência desleal entre as próprias empresas nesse ramo. Certo. Bem, nós temos aqui a estudante de publicidade, a Alessandra, que está conosco acompanhando a gravação do programa de hoje e veio para nós fazer uma questão para os nossos convidados. Então, Alessandra, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou estudante do 5º período da FAI, de Publicidade e Propaganda, e a minha questão é a seguinte. Na produção criativa, foi dito que muitas vezes vem por parte do cliente o pedido que seja um conteúdo, às vezes, um pouco ofensivo, agressivo e tudo mais. Se a agência é conivente com isso, de quem é a responsabilidade legal se ocorre um processo depois? É da agência ou é da marca que pediu, do cliente que pediu? Então, doutor Fernando, como fica essa questão? Até o Rodinei poder responder comigo. A responsabilidade é conjunta. Pela questão ética, a agência também vai responder e, buscando, além do Código de Autorregulamentação Publicitária, o Código do Consumidor, ele veda a veiculação publicitária abusiva e também enganosa. Quem veiculou é corresponsável. Tanto o anunciante, quanto mesmo a agência que a produziu. Ambos vão responder perante os devidos fins legais. Márcio, e como é que fica isso, então, para a própria agência? Porque não é interessante também ter em seu histórico esse tipo de situação? Eu vejo assim, como eu disse, é uma certa acomodação, né? Eu acho que se você está contratando uma agência de publicidade, pressupõe que você quer deixar que essa agência desenvolva o trabalho realmente, né? A relação que a agência tem com o cliente, ela deve ser, obviamente, de respeito, né? Mas dentro das habilidades e competências dela, eu acho que ela deve se impor, né? E realmente sugerir o que for mais interessante. Olha, realmente, eu acho que um ponto fundamental isso é do ponto cultural. Né? A gente estava conversando aqui, culturas diferentes. No Brasil, imagine, você come macaxeira, mandioca e aipim, e é a mesma coisa. Né? Em determinadas regiões existem certas abordagens, né? O lado cultural é muito forte. Então você tem que chegar para o cliente e dizer, olha, realmente esse tipo de abordagem, talvez para o teu segmento, talvez para a relação com o teu público-alvo, com o teu target, não seja melhor. Né? E você fornecer, na verdade, que seja adequada. Obviamente, sempre né, sendo criativo. E não se acomodando. Às vezes é muito fácil você pegar um cliente e dizer, eu faço e o cara não faz.
né? Mas qual é a história que você está contando ali? Sim. Eu sempre acho que uma das técnicas de criação mais interessantes que tem é a técnica do storytelling. Você conte histórias e insira a tua marca dentro dessa história. Né? Aproxime do cotidiano das pessoas a tua marca. E não simplesmente faça uma exposição denegrindo, né, o teu concorrente ou maximizando, às vezes, a tua marca. Faça com que ela se sinta parte da vida das pessoas. Essa é a boa campanha de criação. Né? Certo, são os cuidados, então, que deveriam tomar para que não aconteça isso. Mas também as próprias empresas não podem, ou têm, algumas empresas já não têm o seu próprio departamento? Ou geralmente as empresas terceirizam? Na verdade, assim, quando você tem uma empresa, vamos pegar de médio porte, você tem um profissional de marketing que acaba, né, fazendo esse trâmite com a agência de publicidade. Então, pressupõe-se que também esse profissional deve ter, né, esse tipo de consciência. É o que se espera. É o que a gente espera, óbvio. Mas às vezes isso, né, não acontece. Às vezes você tem uma agência de pequeno porte e uma empresa também de pequeno porte, onde ele vai direto na agência. E às vezes é o próprio dono da empresa, né? E ele não tem esse certo conhecimento, ele acha que, porque não sei quem me mandou um panfletinho na minha rua falando mal da minha marca, quero fazer isso também. Né? Falei, olha, será que esse tipo de rebatida, como, né, o próprio Fernando falou aqui, é interessante? Né? Será que a minha marca não vai ficar também mal vista? Pô, os dois estão brigando? Como é que fica isso? Né? E os outros, as condições lá, os diferenciais que a empresa tem? Será que não é mais interessante você falar sobre as vantagens competitivas e o benefício que o produto traz para o consumidor do que ficar falando mal do outro? Né? Então também tem esse lado. Acho que a publicidade criativa, ela acaba imperando, né, nesse diferencial. Você, qual é o diferencial que eu tenho? É desse tamanhinho. Puxa, vamos fazer com que esse diferencial fique gigantesco. Jamais omita, jamais minta, mas trabalhe nesse diferencial. Buscar, que depois pode ser comprovado também, né? Sim, é óbvio. Chega até a ser quase né, tangível o negócio. Exatamente. Por que você está falando disso? Realmente porque meu produto faz isso, ou o meu serviço